Tema da minha mensagem de hoje: vendo o invisível. Você quer ver o invisível? Pega a sua Bíblia, vai comigo, Hebreus capítulo 11. Nós vamos ver o invisível hoje. Namantarakituro korachá karabarabakuro manai. Nós vamos ver o invisível. Queridos, acredite, é possível você ver o invisível. Você vai ver na Bíblia que é possível você ver o invisível. Mas ver o invisível não é para qualquer pessoa. Nós vamos aprender que nós podemos ver o invisível. Mas o invisível também não é para qualquer pessoa. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24. Você sabe que capítulo 11 do livro de Hebreus é o capítulo conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Por que os heróis da fé? Porque a Bíblia fala pela fé Abraão, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé. Ele foi falando pela fé e foi falando o nome de pessoas que venceram. E nós vamos falar especificamente de um personagem aqui, que é Moisés. Então, olha só como começa o versículo 24. A Bíblia diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, saiu do Egito, ou deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Versículo 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Interessante que a Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, o Senhor Jesus diz: eu aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para cobrir a tua vergonhosa nudez, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que veja. O Senhor está falando que existe um colírio espiritual, existe algo no mundo espiritual, que só Deus tem, para ungir os nossos olhos espirituais, a fim de que cada um de nós que somos chamados para manifestar a glória de Deus, possamos ver aquilo que o mundo não vê. Nós podemos enxergar coisas extraordinárias, nós podemos ver o mover de Deus. Deus pode abrir a tua visão e você ver anjos de Deus neste lugar. Eu digo mais para você, você pode ver até mesmo o Senhor. Acredite, eu já vi o Senhor. Me lembro, uma experiência tão poderosa, de quando estava no fogo e glória, mergulhado, encharcado, num nível tão profundo de adoração a Deus,
Estava ali, era 3 dias ou 4 dias que nós ficávamos mergulhados de manhã, à tarde e à noite na presença de Deus. Me lembro que um desses dias eu estava orando e eu não me lembro direito, eu sei que eu apaguei, eu caí de frente e fiquei caído e continuei adorando ali, não consegui ouvir mais nada, não consegui ouvir pessoas, não consegui ouvir nada que estava ao meu redor, quando de repente eu começo a escutar o chão tremendo, e aquilo não gerou nenhum tipo de medo em mim, mas aquele barulho ia aumentando cada vez mais, e eu não tinha forças para me levantar, mas o pouco que eu me levantei, a minha cabeça, eu consegui ver umas sandálias desse tamanho, vindo na minha direção, vi uns pés gigantes, e até um pouquinho da sua canela chegar bem de frente aonde eu estava, e eu sabia que era o Senhor. Eu fiquei ali um tempo, não sabia quanto tempo, eu sei que quando eu voltei, me falaram que eu tinha ficado 1h30 caído ali, sentindo algo tão poderoso de Deus, tão poderoso. O que eu quero dizer para você é que nessa noite, nós podemos ver o Senhor, nessa manhã. Deixa eu mudar o botão aqui. Parece que é um negócio, querido, que está tão acostumado a pregar à noite. Nessa manhã nós podemos ter experiências gloriosas com Deus. Nessa manhã o Senhor pode abrir os seus olhos e você ver aquilo que você nunca viu na sua vida. Você pode estar orando, querido, e Deus te levar a ver coisas do outro lado do planeta. Acredite nisso. Já aconteceu às vezes você está orando e Deus te levar para um lugar? Já aconteceu comigo também, não fisicamente, mas eu enxergar um lugar, e anos depois eu passar e eu falar assim, nossa, eu estive nesse lugar, eu passei aqui, eu estive aqui. É porque Deus abriu os olhos espirituais. Já aconteceu de você estar orando e Deus trazer a imagem de uma pessoa que você nunca viu na vida para você interceder? É porque você está vendo aquilo que é invisível, aquilo que outros não estão vendo. E você não precisa, depois de um tempo, ver aquela pessoa, porque talvez Deus está te levando a interceder por alguém que você nem conheça, talvez num lugar que você nunca esteve, mas porque Deus age de forma sobrenatural com os seus filhos. E Deus quer agir de forma sobrenatural com você. Por quê? Porque se nós não entendermos quem nós somos, nós vamos nos encaixar no meio das pessoas dessa geração, porque estamos vivendo numa época, querido, e no meio de uma geração onde os valores estão invertidos, estamos vivendo numa época onde muitas pessoas estão perdendo a sua fé. Coisas natural. Nós estamos falando como que semanalmente com a missionária que estava aqui, a missionária lá da Escócia, e talvez a palavra que ela mais repete é: nós, a igreja escocesa, precisamos nos converter novamente, não é? Ela sempre fala isso, nós precisamos nos converter novamente, nós precisamos, isso não usa mais aqui. Queridos, quando nós falamos com ela, nós comentamos com a paz do Senhor, né? Ou com a graça e paz, e ela fala, nossa, eu me esqueço, porque isso aqui já não existe mais aqui, nem mesmo o cumprimento, porque a igreja foi entrando num sistema, querido, de frieza espiritual, aonde as pessoas não acreditam mais no mover de Deus, aonde as pessoas não estão se tornando cada dia mais frias, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias, querido, o amor das pessoas iriam se esfriar. E eu digo, querido, que esse amor não está só relacionado a pessoa para pessoa, porque eu creio que este amor está relacionado ao amor de Deus, porque quando você ama Deus, automaticamente você ama as pessoas. O que Deus está querendo dizer é que o amor em relação a Ele iria se esfriar. Eu não vou fazer parte deste grupo de pessoas, e eu creio que você também não. Eu quero fazer parte do grupo de pessoas que vive a sua vida cristã experimentando a glória e o mover de Deus.
Eu quero fazer parte do grupo de pessoas que vão viver sobrenaturais. Quando nós estávamos na Escócia, engraçado que tinha lá a Rios, a missionária Rios, a Jo, falou assim: eu preciso estar perto de vocês para viver esse sobrenatural. Por quê, querido? Porque nós estávamos andando e as coisas estavam acontecendo. Nós estávamos andando na rua, para você ter uma ideia, e aí chegou um pastor africano, entregou um panfleto para nós, e ninguém naquela noite praticamente tinha pego aquele panfleto. Nós pegamos o panfleto, e quando nós pegamos o panfleto, o Mateus estava conosco, falou assim: olha, eles são brasileiros, né? São do Brasil, ele é um pastor, ele é um ministro de louvor, ela canta, que é a pastora, nos apresentou, e ele falou assim: olha, eu preciso que vocês vá pregar na minha igreja amanhã. E eu falei para ele: peraí, você não me conhece? Deixa eu me apresentar, deixa eu falar com aquele. Não, você não precisa falar, porque Deus já me falou a teu respeito. É você para estar lá. Deus me trouxe aqui para conhecer vocês. Vocês precisam estar na minha igreja. E nós fomos pregar lá na igreja africana. E ele estava na casa dele. O Senhor falou assim para ele: saia agora. Saia agora. Queridos, e uma coisa doida, porque quando nós chegamos naquele lugar, depois do culto e tal, aquele homem começou a profetizar. E ele profetizou coisas do que está acontecendo na nossa vida. Porque é possível você viver sobrenaturais de Deus. Nós não podemos aceitar caminhar de qualquer forma, não podemos aceitar viver de uma forma natural, porque nós não somos pessoas naturais. Não somos. Se você tem vivido uma vida natural, uma vida de frieza, uma vida como uma pessoa qualquer, querido, essa noite, essa manhã, Deus quer mostrar algo para você. É um direito seu, e é um dever seu, viver o sobrenatural de Deus. E nós vamos ver, querido, que para viver esse sobrenatural, como eu disse, não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai ver aquilo que é invisível. Os naturais não podem ver o invisível. Por isso que se tornam críticos daqueles que veem. Você vai ver muitas pessoas criticando pessoas que se movem no mover de Deus. Por quê? Porque elas nunca chegaram até este lugar. Elas nunca experimentaram este lugar. E para elas, na sua incredulidade, aquilo é algo impossível. Porque a sua mente, a sua vida é natural. Agora, quem vive o sobrenatural e experimenta o sobrenatural, ele só quer viver sobrenatural. Ele só quer ver aquilo que é invisível. E você leu comigo nessa manhã, e você viu que é possível você ver o invisível. Mas para ver o invisível, querido, a forma que homens veem o invisível, somente vencedor vai ver o invisível. Somente homens que entendem, querido, que para ver o invisível precisa ter um estilo diferente de vida. E hoje eu quero falar que nós podemos ver esse invisível, aquilo que é invisível, mas também nós podemos ver aquele que é invisível. Nós não podemos tão somente ver o que é invisível, como também podemos ver aquele que é o invisível. Agora, vamos para o texto, porque a palavra do Senhor diz, querido, eu quero falar sobre algumas atitudes que nós devemos tomar, se nós queremos ver aquele que é invisível. Se você quer experimentar, querido, coisas tremendas na sua vida, tome essas 6 atitudes que eu vou falar nesta manhã. Se você quiser anotar, anote, porque são atitudes que Moisés teve e que nós também devemos ter. Porque ele, querido, o que a Bíblia diz aqui, e nós lemos aqui no versículo de número 27, porque ele via aquele que é invisível. Querido, ele via. Se Moisés viu, eu também posso ver. Se Moisés viu, você também pode ver. Porque o Senhor está querendo se revelar, querido. O Senhor quer se revelar. O Senhor não brinca de esconde-esconde. Quem brinca de esconde-esconde somos nós.
Nós que ficamos escondidos de Deus. Deus nunca se escondeu do homem. Lembra no jardim? O Senhor todo dia lá no jardim, quando o homem pecou, quem é que se escondeu? O homem se escondeu, não foi Deus. Deus estava lá no mesmo dia, no mesmo horário. Agora, se você quer ver, a primeira atitude que nós precisamos tomar é avaliar versículo por versículo que nós vemos aqui. E o primeiro versículo que nós vemos é o versículo 24, e a Bíblia diz: pela fé. Primeira atitude que você deve ter: você precisa crer. Se você não tiver fé, você jamais vai ver a Deus. Mas eu não estou falando só fé de saber que existe Deus, eu estou falando de ter fé, de saber que você pode viver sobrenaturais, de ter fé para viver essas coisas que outros não vivem. Acreditar, querido. Por isso os discípulos dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Nós estamos vendo com os nossos olhos, mas mesmo assim ainda está difícil de acreditar o que nós estamos vivendo com o Senhor. Eles não pediram para orar, aprender a orar, não pediram para aumentar o poder na vida deles. Aumenta a nossa fé, querido. Talvez nessa manhã o que nós estamos precisando é pedir para Deus: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, já não é como era quando eu me converti. Querido, não é por acaso que ele está aqui neste capítulo. Não é por acaso que Moisés está aqui no capítulo de Hebreus, capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé. Pela fé, querido, é pela fé. Tudo que envolve a minha vida e a tua vida é pela fé, porque sem fé, querido, a palavra de Deus diz que é impossível você ver a Deus, é impossível você adorar a Deus, é impossível você ter uma vida de milagres. Por quê? Vamos para Hebreus 11:1, diz assim, o que é fé? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Queridos, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Você não está vendo ainda com seus olhos naturais, mas você já está contemplando com seus olhos espirituais. A fé não é totalmente cega, acredite nisso. Porque a fé é você ver com seus olhos espirituais. Você sabia que um arquiteto, quando ele vai projetar algo, ele já está vendo aquilo que outros não estão vendo. O dono da casa chega e fala assim: eu quero que você projete uma casa para mim, mais ou menos assim, assado. Querido, na mente dele, quando ele está fazendo, ele já está vendo aquilo que ele está projetando. Ele já está enxergando. Outros não estão vendo, mas ele já está vendo. O homem de Deus e a mulher de Deus tem que ser dessa forma. Você tem que ver aquilo que outros não estão vendo. A Bíblia diz: porque a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, é a convicção de fatos que não vemos. Ou seja, você tem a convicção, isso é fé. Eu vou receber, eu tenho, querido, seja qual for o teu problema, acredite, Deus vai resolver ele. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Repita comigo: tudo é possível ao que crê. Tudo que pedires, crendo, recebereis. Tudo o que vocês pedirem, se vocês crerem, vocês vão receber. Hebreus 11:6, a palavra do Senhor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa quem busca ele, querido. Amém, querido? Olha só. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, queridos, só vai se aproximar de Deus aquele que crê. Agora Moisés, para ele se tornar esse homem, ele teve experiência na vida dele. Querido, não é possível que você nunca teve uma experiência na sua vida. Não é possível.
Essa semana eu estava atendendo uma pessoa que está passando por um problema, e aí eu estava falando com ela, e ela estava bem receosa, assim, temerosa, né? Natural. Todos nós temos a nossa parte humana. E conversando com ela, falou assim: ó, pastor, mas eu cheguei aqui de uma forma sobrenatural, porque a casa que eu estou já é sobrenatural. Eu estou aqui há 6 meses, e eu só tenho que ficar aqui 6 meses, e ninguém aluga a casa aqui por 6 meses, e eu estou na casa da pessoa, com os móveis da pessoa, com tudo da pessoa, e é o tempo que eu preciso exatamente, a casa do jeito que nós precisamos. Então eu falei assim: então isso já é a prova, querido, que Deus vai sustentar, que Deus vai te guardar, que Deus já está agindo, porque isso já é um sinal. Deus vai dando sinais para nós de que Ele é conosco, de que Ele vai se mover na nossa vida. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus quer nos levar a um nível de fé sobrenatural, senão nós não vamos ver o agir de Deus. E Moisés, ele teve experiências poderosas com Deus, ele tinha fé no coração, ele sabia quem era Deus, e ele vê uma sarça pegando fogo e não se consumindo. Aquilo chamou a atenção dele, porque no deserto era normal sarça pegar fogo, só que o normal era pegar fogo e consumir, o que não era normal era aquela sarça não se consumir. E quando ele olha para aquela sarça, ele fala: está pegando fogo já há um tempo, isso aqui não se consome. E a Bíblia diz que ele se aproxima para ver, e quando ele se aproxima para ver, Deus fala: Moisés. E ele vai caminhando novamente para o sobrenatural. Ele vai, se aproxima, porque se você quer ver milagres e sobrenaturais, você precisa estar aberto para se aproximar de Deus. Tem muitas pessoas que Deus está chamando durante o dia e elas não estão se aproximando, não vai conseguir ver aquilo que é invisível. Ela sabe que ela precisa orar, ela precisa ver, querido, Deus quer dar experiência para ela. Querido, já aconteceu de você estar precisando de uma palavra, e você lê a Bíblia, e você fala: Deus, você está falando comigo, e você chorar ali. Mas se nós não nos aproximarmos, se nós não estivermos perto dele, nós não vamos conseguir vê-lo. Eu só vou conseguir ver aquele que está próximo de mim. Deus está te chamando para se aproximar dele. Deus está te chamando para viver algo sobrenatural, algo diferente, algo que ninguém vive, querido. Mas a primeira coisa é você crer. Crer. Segunda coisa, segunda atitude que nós devemos tomar. Olha o versículo 24, 11 e 24, a palavra do Senhor diz: Moisés, pela fé já adulto, recusou. Repita comigo: Moisés recusou. Diga assim: eu preciso recusar. Mas esse tem sido o maior problema dos nossos dias atuais. As pessoas não querem recusar. Não querem recusar. Eu até acredito que as pessoas querem as coisas do reino, mas elas não querem recusar aquilo que o Egito oferece para ela. Aquilo que esse mundo, você sabe que na Bíblia o Egito tipifica esse mundo. Ela até quer Deus, mas ela não quer recusar aquilo que o Egito dava para ela. Então ela quer viver de uma forma mundana, ela quer viver de aquele crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Querido, não dá. A Bíblia diz que não dá para servir 2 senhores, você vai ter que recusar um. E a Bíblia diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que ele quis dizer? Eu não sou filho do mundo. Alguém aqui é filho do mundo? Aonde estão os filhos de Deus? Dê um brado de adoração. Então recuse ser chamado filho deste mundo. Recuse tudo que é deste mundo, porque Moisés viu o invisível, porque ele recusou.
Tem muitos jovens hoje que não vê o mover de Deus. Tem muitos homens, mulheres que não vê o mover de Deus, não vê o que é invisível, porque ainda não houve uma recusa no seu interior. Por que Moisés viu? Por que aquela nação não viu? Israel não via. Moisés via. Moisés subia ao monte. Deus falava, vem para o monte, fica aqui. E ele ficava lá, na presença de Deus. Ele ficava lá. O povo não. Fala tu conosco, não fala Deus, senão nós vamos morrer. Porque nós ainda temos saudades dos pepinos e da cebola do Egito. Querido, tem muito crente que não vê, porque ainda tem saudade. Ele precisa curtir as músicas do mundo. Ele precisa beber as bebidas do mundo. Ele precisa fumar o charuto que o mundo dá. Ele precisa jogar os jogos do mundo. Ele precisa usar os perfumes. Ele precisa das baladas do mundo. Ele precisa tudo do Egito. E aí não adianta vir para a igreja todo domingo. Não adianta, querido, ficar fazendo às vezes o regime, achando que é jejum. Precisa primeiro se aproximar, crer em Deus. Segundo, precisa recusar, morrer para o mundo. Se não morrer para o mundo, não conseguirá ver o invisível. Querido, tem muitas pessoas que não recusam e falam, não tenho força. Querido, você tem força sim, porque você é filho de Deus. O Senhor já te libertou do pecado. Não há mais nada que te prenda. Quando nós dizemos assim, eu não tenho força para largar isso ou aquilo é pura sem vergonhice nossa. Porque se a pessoa mergulhar de verdade, o Senhor liberta ela. É isso que eu creio. Porque é o que a Bíblia diz, não é o que eu estou dizendo. Pastor, é difícil, mas é possível. Deus liberta, porque a Bíblia diz, querido, aonde o Espírito está, ali a liberdade. Se o Espírito está dentro do homem, ele tem que ser livre. Quem crê nisso, diga amém, querido. Ele tem que ser livre. Pecado não pode mais me escravizar. É muito forte. É forte porque você está agindo carnalmente. Se você estiver afastado de Deus, vai ser difícil de você largar. Se você estiver perto de Deus, não vai ser difícil. Só que precisa se aproximar. Precisa se aproximar. Eu preciso recusar, querido. Querido, e olha que não foi fácil também para Moisés. Sabe por quê? Porque o Egito era a maior potência do mundo daquela época. Moisés, você já imaginou? Ele era tratado lá dentro, enquanto ele estava no Egito, como filho da filha de Faraó. Ele era o príncipe do Egito. Você pode imaginar quantas honras, o que o mundo daquela época estava oferecendo para ele? Você pode imaginar o que o Egito estava proporcionando em conforto para ele, e o ego dele como poderia estar, sendo o top do Egito, o príncipe do Egito. Só que a Bíblia diz que ele abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão de um palácio para ir para o deserto. Porque no palácio Deus não estava, mas no deserto Deus estava. E tem muitas pessoas hoje abrindo mão, querido, de estar no deserto, porque na verdade o convite de Deus não foi para o deserto, acredite. Às vezes, ontem à noite, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus estava falando comigo sobre isso. Às vezes nós falamos assim, Deus chamou o povo para ir para o deserto, mas na verdade, essa expressão no deserto é porque lá é que estava o Monte Sinai. Na verdade, Deus chamou o povo para ir encontrar com Ele. É que ele estava no deserto, mas não é que Deus queria só simplesmente fazer o povo sofrer, é que o povo não obedeceu, acabou sofrendo. O povo não teve a revelação, acabou sofrendo. Mas projeta para mim aqui, Jaque, por favor, 2 Coríntios 4,18, porque Moisés, querido, ele não queria trocar aquilo que era eterno por aquilo que é temporal. E se você quer ver aquele que é invisível, você não pode trocar aquilo que é eterno na sua vida. Olha o que a Bíblia diz. Assim, fixamos o quê? Fixamos o quê? Naquilo que não... Opa, peraí, como eu vou fixar os olhos naquilo que eu não estou vendo? Mas no que desculpa, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é o quê? Transitório, ou seja, ele é temporal. Mas o que não se vê é o quê?
Quantos aqui quer ver aquilo que é invisível, querido? Diga glória a Deus. Está olhando aqui o que o mundo pode te oferecer? Está olhando, querido, o que? As suas próprias vontades? Está olhando para quê? Para conforto? Está olhando para quê? A Bíblia diz, por isso que o Senhor diz: aquele que não larga pai, não larga mãe, não larga filhos, por amor de mim, não é digno de mim. A questão dele não é que ele quer afastar o filho do pai, o pai do filho ou da mãe, não é nada disso. O que ele está querendo dizer é: o teu coração não pode estar nessa terra, teu coração não, você não pode amar mais as coisas dessa terra do que a mim, senão você não é digno de mim, e você não vai me ver. Terceira coisa, terceira atitude que nós devemos tomar: precisamos escolher. Olha o verso 25 de Hebreus 11, a Bíblia diz assim, olha: Moisés, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés escolheu, querido. Moisés escolheu. E o que Deus está querendo dizer para nós essa noite, que tudo na nossa vida depende das nossas escolhas. A sua vida, o que você vive, é fruto das suas escolhas. Sabia disso? O que você vive hoje é fruto da sua escolha. Tem pessoas que estão sofrendo hoje no casamento. Por quê? Porque é fruto da escolha dela. Ela escolheu. Não foi Deus. Ela sofre. Tem pessoas que estão passando por problemas seríssimos financeiros, porque às vezes ela escolheu comprar algo que não deveria, viajar para onde quando não podia, sei lá, comprar um sapato quando não deveria. Muitas coisas que nós vivemos é fruto das nossas escolhas. E até a vida espiritual que eu e você estamos vivendo hoje é fruto das nossas escolhas. Por que é fruto das nossas escolhas? Porque eu posso escolher se eu quero buscar, se eu quero ler, se eu quero orar, se eu quero jejuar, se eu quero ir para a igreja. Eu posso escolher. Então Moisés escolheu, querido. A Bíblia diz, olha, eu preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Ele fez uma escolha. Olha, eu prefiro ser maltratado e estar com o povo de Deus do que eu estar bem lá dentro dos palácios reais do Egito. Uma escolha. Tem pessoas que escolheram hoje: eu posso ficar dormindo hoje que eu estou cansado de trabalhar a semana toda. É uma escolha, ela vai ficar dormindo. Outros escolheram: não, eu quero acordar cedo, quero ir para a igreja, quero adorar o Senhor. Tudo é fruto de escolha. Você teve que escolher, querido, o que você ia comer essa manhã. Você teve que escolher a roupa que você ia colocar hoje. Tudo na nossa vida é fruto de uma escolha. Moisés escolheu. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: você escolheu quem é que vai direcionar a sua vida. Quem é que vai direcionar você? Quem é que vai direcionar suas atitudes? Se você quer ver aquilo que é invisível, você precisa escolher, deixar Ele escolher. Quando você deixa Deus escolher para você, quando você deixa Deus escolher tudo que vai acontecer na sua vida, as coisas fluem, as coisas acontecem. Eu me lembro, gosto de falar isso, uma vez a pastora Maria Luísa ia trocar de carro, e aí, homem gosta de palpitar nessas coisas, porque homem gosta de carro, e todo mundo palpitando, todo mundo não, eu estava palpitando, que carro que ela deveria comprar, e ela falou: não, eu vou perguntar para o Senhor. Mas Maria Luísa, esse carro é ótimo. Não, vou comprar para o Senhor. Quantos anos você está com o seu carro? Já perdeu as contas. Mas está trazendo ela para cima e para baixo, porque foi Deus que escolheu o carro dela. Talvez se ela tivesse escolhido o carro que eu escolhi, eu já teria ficado muito na rua com este carro. Quando você deixa Deus escolher na sua vida, querido, você se torna alguém feliz. Jovem, deixa Deus escolher tua esposa. Deixa Deus escolher seu esposo. Você que está solteiro, não deixa a tua alma ficar ansiosa, você ali fazer bobeira, não.
Deixa Deus escolher, porque assim você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Acredite nisso. Quarta coisa, a quarta atitude que Moisés teve, a Bíblia diz: precisamos abandonar o Egito e não ter medo do rei do Egito. Versículo 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Então a Bíblia diz: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Querido, nós precisamos deixar o Egito. Você quer ver Deus? Tire tudo que tem influenciado sua vida e que vem do mundo. Tudo aquilo que vem do mundo e tem influenciado sua vida, abre mão. Tem pessoas, eu já ouvi pessoas dizendo assim: sabe por que eu não me entrego mais a Deus? Porque eu tenho medo do diabo se levantar na minha vida. Eu já ouvi isso. Acredite. Sabe por quê? Todas as vezes que eu fui um pouco mais adiante no meu relacionamento com Deus, se levantou na minha casa o inimigo, e algumas coisas aconteceram, então eu dei uma recuada. A Bíblia diz, querido, pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Querido, você quer ver o que é invisível? Não tenha medo da ira do rei, não. Sabe por quê? Maior o que está em você do que o que está no mundo. Não tenha medo. Se entregue a Deus. Se entregue ao Senhor. Ah, vai se levantar, querido, aquilo pode ser uma prova na sua vida, é verdade, pode se levantar, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas não importa, não tenha medo desse rei, porque você vai vencer ele. A Bíblia diz que ele te deu poder, o Senhor Jesus te deu poder para você pisar sobre serpentes e escorpiões. Há poder na nossa vida, nós podemos viver coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, como Deus tem prometido para nós. Quinta atitude que ele teve, no versículo 27 ainda, ele diz: e perseverou, porque via aquele que é invisível. Queridos, olha o que a Bíblia diz: e perseverou, ele perseverou em ver aquele que era invisível. Oh, aleluia! Você tem perseverado em ver as coisas invisíveis? Ou você é daquele que fala assim: eu não vejo nada, nem peço mais porque eu não vejo nada. Querido, você não pode ser assim, porque tudo está relacionado à sua fome, a fome que você tem por Deus. Querido, este homem era faminto pela glória de Deus. Sabe por que ele viu o invisível? Porque ele perseverava, ele acreditava. Quando Deus chama ele para subir o monte, para entregar as tábuas da lei, ele chama, se o Ministério de Louvor quiser subir, pode subir já, tá? Quando ele chama Moisés, olha só, querido, às vezes nós temos a ideia assim, falamos assim, Moisés ficou, quantos dias Moisés ficou na presença de Deus? Quantos? Metade da igreja não sabia responder. Você precisa se aproximar mais da escola bíblica dominical também. Não é 40 dias, Moisés ficou 80 dias. Os primeiros 40 dias é o que Deus queria para eles. Falou: sobe. Ele sobe. Ele fica 6 dias, Deus não fala com ele, querido. Você imagina? Muitos tinham parado por ali. Vou descer, eu acho que aquilo foi da minha cabeça. Mas Moisés perseverou lá. Moisés acreditou. E aí Deus bradou para falar com Moisés. Ele fica lá, sem comer, sem beber. Ele fica ali naquele relacionamento glorioso com Deus, e o povo lá embaixo, fazendo o quê? Bezerro de ouro. O povo longe de Deus. Quem está longe de Deus, querido, começa a adorar outras coisas. Moisés está ali 40 dias, né? Aí você fala, 40 dias ele ficou. Não, só que quando Deus fala assim para ele, Moisés, rapaz, você vai ter que descer. Tá bom aqui? Tá ótimo, Senhor. Só que você vai ter que descer, porque o povo está se corrompendo. Eles fizeram um bezerro de ouro. Moisés pega aquilo que
aquele trabalhar, onde Deus tinha escrito com o seu dedo nas tábuas. Imagina ele vendo a tábua escrita assim com o dedão de Deus. Show. Ele está descendo com as tábuas. Quando ele vê o bezerro, ele fica tão irritado que ele quebra aquelas tábuas. Aí Moisés teve que subir de novo. Ficou mais 40, então ele ficou 80. 80 dias na presença de Deus. 40 mais 40. E quando ele está lá a segunda vez, querido, ele está tão enlouquecido pela presença de Deus, que quando ele desce, o rosto dele está cheio da glória de Deus. Porque ele está perto. E quando o homem está perto de Deus, o rosto dele brilha. Ele está passando por luta, mas ele está sorrindo. As pessoas perguntam o que está acontecendo, ele fala, está tudo bem. Ele não fica se lamentando, falando, eu estou no óleo, Deus esqueceu de mim. Antes eu quero se lamentando, chorando, querido, não, ele diz, tudo está bem. Tudo está bem na minha vida. Quando ele quer se lamentar, ele não se lamenta para o homem, ele se lamenta para Deus. Ele entra na presença de Deus e abre o seu coração e fala, Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. Só que quando ele está falando que precisa de uma resposta, Deus está do lado dele, trazendo o brilho no rosto dele. E para nós finalizarmos, a sexta atitude foi no versículo 28, a Bíblia diz assim, e pela fé ele celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Oh querido, pela fé ele celebrou a Páscoa. Sabe o que é isso, né? Ele vai lá pela fé, porque Deus chega para ele e fala assim, Moisés, eu vou tratar com o Egito, e eu preciso que você avise o povo, para eles sacrificarem um cordeiro. Pega do sangue, marca com esse sangue os umbrais da porta, porque o meu anjo, o anjo da morte, eu enviarei o anjo da morte vai passar sobre a terra do Egito, e quando ele vê a marca do sangue, ele não entrará naquela casa não haverá morte só terá na vida daquele que não tem o sangue aspergido nas suas portas. E o que isso quer dizer? Nós estamos numa manhã onde nós vamos celebrar a Páscoa, que é a ceia do Senhor, porque a ceia foi celebrada na Páscoa, que foi quando Jesus morreu, porque ela tem uma simbologia, querido. O sangue que foi vertido do cordeiro nos umbrais daquelas portas, é a tipificação do sangue do cordeiro de Deus, que tem que estar na porta do nosso coração, dizendo, a morte aqui não vai entrar, a morte aqui não vai entrar, na minha casa não, porque eu tenho a marca do sangue do cordeiro. Vamos ficar em pé.